E no vídeo de hoje, mais este vídeo da série Consultoria com o Arquiteto, eu vou falar sobre o tamanho mínimo de garagem para os seguintes SUVs: Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Jeep Renegade e Renault Kardian. Se você estiver pensando em comprar um SUV compacto e já se perguntou qual o tamanho ideal aí para uma garagem, vamos analisar estes 5 modelos populares aí, os 5 modelos mais populares de SUVs compactos no Brasil. Cada modelo tem dimensões diferentes e eu vou falar em primeiro lugar as dimensões aqui de cada um destes SUVs para que você tenha uma ideia básica de como você começa a pensar e a projetar a sua garagem, de acordo aqui com esta consultoria particular do seu arquiteto do canal Falando de Cidade. O Hyundai Creta, estou aqui na tela do meu computador vendo essas medidas para passar aí para você. Então vem comigo, entre neste mundo interessante aqui da obra da construção da arquitetura. Hyundai Creta, ele tem 4,30 metros de comprimento, ele tem 1,79 m de largura e 1,63 m de altura. Você já percebeu que são medidas bem diferentes dos sedãs, dos hatchbacks? Sim, são medidas bem diferentes, são medidas robustas, embora eu esteja falando de SUVs aí compactos. O Chevrolet Tracker tem 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. Quase as mesmas medidas aí do Hyundai Creta. É muito importante você entender essas medidas. Aqui o Nissan Kicks, ele tem 4,31 m de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura. Ele é um pouco mais baixo do que os outros, mas ainda é mais alto do que um sedã e da maioria aí dos hatchbacks. O Jeep Renegade, inclusive eu tenho um outro vídeo que eu lancei antes desse, que eu falo sobre as medidas exclusivas de uma garagem para quem está interessado em comprar esse SUV Jeep Renegade. 4,23 m de comprimento, 1,80 m de largura, ele é bem robusto aí na largura. Esta medida não conta os retrovisores, é a medida só do veículo, e 1,70 m de altura, bem robusto mesmo. Dessa lista que eu estou falando aqui, é o mais alto que a gente tem. E a gente tem o Renault Kardian, que é aproximadamente 4,21 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,62 m de altura. E com estas medidas em mente, você vem comigo calcular aí o tamanho ideal desta garagem. É interessante que você leve em conta as medidas básicas aí destes veículos e faça uma garagem pensando na maior medida. A maior altura aqui que a gente tem é o do Renegade. Como eu disse em outros vídeos que eu falo sobre medidas de garagem, a altura ela não é tão importante quando você está pensando em um sedã, em um hatchback, porque você tem medidas ali entre 1,46 m, 1,45 m, 1,44 m de altura deste veículo. Mas no caso de um veículo deste aqui, de 1,70 m de altura, como o Jeep Renegade, é importante você pensar pelo seguinte: se você tiver uma luminária que é muito comprida, né, um pêndulo, por exemplo, você vai ter problemas aí com essa altura. A largura também, que é 1,80 m de largura, no caso do Renault Kardian, que tem 1,80 m de largura, é bem considerável, porque uma garagem de 2,5 metros, você vai abrir a porta, mas você vai ter ali um espaço bem justo para você passar. Então você já começou a entender que acima de 2,5 metros é o que fica mais confortável, a largura desta garagem. Você começa a compreender que uma garagem aí que tenha uma largura de 2,5 metros e um espaço livre de altura de 2 metros, e contando luminárias e tudo isso, ou seja, 2,5 metros de altura de garagem é o interessante. 2,5 metros de largura é a largura mínima para você entrar, mas sem ter muito conforto. O ideal aí é de 2,80 metros a 3 metros. O bem confortável é acima dos 3 metros. E você precisa pensar aí nos comprimentos. Por quê? O comprimento aí de um carro deste, de um veículo deste, de um SUV deste, já uma garagem tem que ter aí no mínimo mesmo 5 metros de comprimento. 5 metros de comprimento é o ideal aí para uma garagem que vai receber um veículo deste. Ou seja, embora as diferenças entre esses SUVs sejam pequenas, cada centímetro faz a diferença. Por exemplo,
O Jeep Renegade é o mais alto, então atenção para garagens muito baixas. O Nissan Kicks é o mais estreito, que facilita estacionar em vagas mais estreitas. O Hyundai Creta e o Chevrolet Tracker têm comprimento semelhante, exigindo atenção em garagens pequenas. Sendo assim, o que é importante você levar em conta? As medidas que foram faladas aqui: 2,5 metros de largura é o justo, 3 metros é o ideal, aí, perfeito para você entrar com qualquer um destes SUVs, 5 metros de comprimento no mínimo, para você ter tranquilidade ali de manobra, de estacionamento, de saída, de manobra pessoal aí, de você se movimentar. E agora que você tem o tamanho ideal para a sua garagem, fica mais fácil você se planejar, se organizar. Olha, se você gostou do vídeo de hoje, vou te pedir para deixar o like aí neste vídeo, compartilhar para alguém que você sabe que precisa. E outro ponto importante também é, se você precisar aqui de uma consultoria pessoal, atenção especial aqui do arquiteto, me pergunte como que você pode fazer essa consultoria e nós vamos conversar. Você sabe como falar comigo, então vem com o Ed, falando de cidade, o seu arquiteto.